Convidá-los a abrir as suas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Vocês que estão com a Bíblia nossa aqui do culto aqui, é a página 75. Livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. Glórias a Deus. Estou feliz porque temos visitantes aqui que são a primeira vez que estão nos visitando. Vocês sejam bem-vindos. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui de portas abertas para receber vocês. Glórias a Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 1 até o versículo 4. Quem está com a Bíblia do culto aí está na página 75. Nós vamos ler esse texto. Eu vou fazer uma introdução primeiro e depois nós vamos voltar aqui no texto para meditarmos sobre ele. Hoje a pregação vai ser mais rápida, porque nós vamos tirar aqui um tempo para orar por vocês, em posição de mãos, aproveitar os pastores, as obreiras aqui, para orar por vocês, para que vocês possam voltar para suas casas mais abençoados ainda do que vieram. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para ver para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Amém? Fique aí com a sua Bíblia aberta no texto. Como eu disse, nós vamos fazer uma introdução. Daqui a pouco nós vamos voltar aqui neste texto. Hoje nós estamos aqui para cultuar a Deus e com a proposta de começar uma série de estudos bíblicos com o tema Os Cuidados com a Alma. Nós sabemos que as doenças psicossomáticas têm afligido a população mundial. E quem estuda um pouquinho sobre esse assunto sabe que o Brasil está entre os líderes mundiais de pessoas mais ansiosas e depressivas do mundo. E então Deus tocou no nosso coração, juntamente com a nossa liderança, de trazer essa série de mensagens aqui. Eu não sei quantas quartas-feiras vão durar, mas eu tenho certeza e convicção que vai ser uma bênção. Aqui, nessa série de mensagens que nós estamos começando hoje, nós vamos dar dicas fáceis de entender, simples de entender e também que podem ser colocadas em prática imediatamente. Vou repetir, as dicas que nós vamos dar aqui são dicas simples. Nós não estamos aqui para pregar um evangelho diferente, o evangelho é o mesmo desde quando começou a igreja aí há quase 2000 anos atrás. E também dicas que podem ser imediatamente praticadas, ou seja, vocês podem sair daqui hoje e já começar a colocar em prática tudo que vai ser dito aqui. Hoje será apenas a introdução dessa série de mensagens, por isso eu convido vocês para continuarem vindo, para que vocês possam aprender ao máximo e praticar. E hoje eu quero que vocês saiam daqui com duas convicções bem claras no seu coração. Duas convicções bem clara. A primeira convicção que eu quero que você saia daqui muito clara no seu coração é que Deus tem todo poder. Deus tem todo poder. A Bíblia fala que Deus é onipotente. O que é isso? Ele tem todo poder. A Bíblia fala que Deus é onipresente. O que significa isso? Que Ele está presente em todos os lugares. Ele está aqui observando o nosso culto, Ele está nas igrejas espalhadas em Pameri, Ele está no Japão, na África, em todos os lugares, porque Deus é onipresente. Não importa se você está em um avião ou se você está num submarino,
aonde você clamar a Deus, Deus está presente para ouvir o teu clamor. E isso é motivo de sobra para nós descansarmos no Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus é onisciente. O que é que significa isso? Que antes mesmo que saia um pensamento na nossa mente, Deus já conhece. Antes mesmo que saia uma palavra da nossa boca, Deus já sabe. Deus tem todo o poder. Aí você pode me dizer: ah, irmão, não acredito que eu vim aqui para escutar isso, que eu estou cansado de saber. Só que uma coisa, irmãos, é teoria, outra coisa é prática. Uma coisa é eu saber na teoria que Deus tem todo o poder. Outra coisa é na prática. Na hora que vem a aflição, na hora que vem a angústia, na hora que vem a ansiedade, eu ter a prática de descansar no Senhor e saber que Ele tem todo o poder. Porque não adianta apenas ser uma verdade, tem que ser uma verdade para mim. Se eu disser aqui para vocês o que é necessário para ter um corpo físico saudável, talvez alguém diria uma boa alimentação, outro diria dormir bem, outro diria exercícios físicos e assim por diante. Mas uma coisa é eu ter essa informação do que eu preciso para ter o meu corpo saudável, outra coisa é eu praticar essa informação que eu tenho para que verdadeiramente eu possa ter um corpo saudável. Porque a informação, se ela não for praticada, ela não faz sentido nenhum. É a mesma coisa de uma pessoa ir lá no nutricionista e falar assim para ela assim: eu preciso tal, tem tal objetivo. O nutricionista passa ali a receita para ele, a alimentação, os exercícios. Aí ele volta lá depois de 40 dias sem fazer nada daquilo que fez, 30 dias. Ah, não tive resultado nenhum. Mas se não colocar em prática, não vai ter resultado. O evangelho é simples, as coisas que eu vou falar aqui é simples, mas elas têm poder se forem praticadas. Todo aquele que ouve as palavras de Jesus e pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem os ventos, vem a tempestade, batem contra ela os rios, mas ela permanece de pé, porque ela foi edificada sobre a rocha. Porém, aquele que ouve e não pratica a palavra é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Eu volto a repetir, as coisas que vão ser ensinadas aqui não são coisas do outro mundo, são coisas simples, mas se forem praticadas, eu garanto a vocês que vão ter o efeito que o coração de vocês almeja, vão ter o efeito que a alma de vocês almeja. Porque uma coisa, como eu disse, é teoria, outra coisa é prática. E assim como você vai no nutricionista para que ele te dê dicas para como você cuidar do seu corpo, assim como você contrata um personal trainer para te ensinar a fazer os exercícios direitinho na academia para você cuidar do seu corpo físico, nós, como igreja do Senhor, estamos aqui para te ajudar a aprofundar o seu conhecimento bíblico sobre o poder de Deus. Amém? Romanos capítulo 1, versículo 20, a parte B, diz que nós podemos ter uma noção do poder de Deus quando nós olhamos as coisas que foram criadas, quando nós olhamos a criação de Deus. Quando eu acordo aqui de manhãzinha, eu saio aqui na porta aqui, o sol está nascendo, é a coisa mais linda. A natureza testifica do poder de Deus. Quando você tem a oportunidade de ir num rio, numa praia, quando você tem a oportunidade de passar num lugar bonito, aquilo ali testifica que há um Deus Criador. E Romanos diz que nós podemos conhecer um pouco do poder de Deus através da sua criação, através do mundo aqui no nosso planeta Terra e do universo. E Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Eu quero que você saia daqui convicto que Deus tem todo o poder, porque Deus é o único que pode criar do nada aquilo que Ele quer.
O ser humano cria um microfone desse aqui, Tivan, mas ele não cria do nada. O ser humano, ele cria, né, um metalão desse, uma telha dessa, mas não cria do nada. O único que tem todo o poder para criar a partir do nada é Deus. E eu acho tão interessante que a Bíblia vai dizer que Deus, do nada, ele disse: haja firmamento. E do nada, trilhões e trilhões e trilhões de estrelas, planetas e galáxias foram criados. Está aqui o Everton, que é um admirador aí do espaço, tem no seu telescópio, tem na seu binóculo potente. E o universo testifica desse poder de Deus. E eu acho tão interessante, para que vocês possam ter uma ideia do que é o poder de Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre as criações que o homem fez, porque muitas criações que o homem faz, a gente admira, né, Fernando? E eu estava vendo como o homem criou aquela Lamborghini Aventador, que é uma Lamborghini muito bonita, e ela pesa aproximadamente 1.600 quilos, e ela pode fazer mais de 300 km por hora, e ela gasta em média 6,5 km por litro. Ela é o consumo dela. Ela pesa 1.600 kg aproximadamente, pode atingir uma velocidade até mais de 300 km por hora, e o consumo dela é mais ou menos de 6,5 km por litro. Por que eu estou falando isso? É uma criação muito bela do homem. Mas Deus criou o planeta Terra, que nós vemos hoje, e o planeta Terra não é medido por peso, é medido por massa. Mas se fosse medido por peso, ele teria mais ou menos 5,9 sextilhões de toneladas. 5,9 sextilhões de toneladas, aproximadamente, o planeta Terra. E é interessante que os cientistas vão descobrir que a Terra gira em torno do Sol em uma velocidade de mais de 108 mil quilômetros por hora. E a Terra, ela faz, né, o giro em torno do Sol em um ano, e ela não sai nem um pouquinho para a direita e nem um pouquinho para a esquerda. E ela, com uma massa de mais de 5,9 sextilhões de toneladas, a mais de 1.000 km por hora, ela não precisa parar para ser abastecida. Sabe por quê? Porque o poder de Deus faz com que ela gire em rotação, em translação, sem parar desde que foi criado. Porque Deus sustenta tudo que Ele fez apenas com o poder da sua palavra. Agora eu quero dizer para você, se você está angustiado, se você está triste, se você está amargurado, se o seu coração está aflito por alguma coisa, um Deus que criou a terra há não sei quantos mil ou milhões de anos, que não sei, que ela gira em torno do Sol a mais de 108 mil km por hora, sem precisar de ninguém abastecer, esse Deus é o Deus que está aqui disponível para ouvir a mim e a você a qualquer hora do dia e da noite. Ele ouve o pastor Robson e ao mesmo tempo me ouve. Ele me ouve aqui ao mesmo tempo, ouve o pessoal lá na África. Ele ouve vocês aqui ao mesmo tempo, ouve o pessoal lá no Japão. E assim por diante, porque o nosso Deus tem todo o poder. Aleluia! Glórias a Deus. Uma coisa, irmãos, isso aqui é ser verdade. Outra coisa, isso aqui é ser uma verdade para mim. Na hora da angústia, você diz para a sua alma: se aquieta a alma, porque eu sirvo um Deus que tem todo o poder. Aleluia! Que isso possa ser verdade em nossas vidas. Glórias a Deus. Aleluia! Para que vocês tenham noção do poder de Deus, a estrela mais perto da Terra é o Sol. Todos aqui sabem, até as crianças. E o Sol está aproximadamente a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra. Primeira estrela é o Sol. E ela está aproximadamente a 149 milhões e 600 mil quilômetros de distância da Terra. Essa distância também é contada
na velocidade da luz, que daria aproximadamente 8,3 minutos-luz a distância da Terra. A velocidade da luz é aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que é isso, Ivan? Na velocidade da luz eu poderia ir lá em Ubatuba na praia e voltar 150 mil vezes em um segundo. Em um segundo. Se o Sol, que é a primeira estrela perto da Terra, ela demoraria 8,3 minutos-luz para a luz chegar aqui, onde nós estamos, a segunda estrela mais perto da Terra, que é conhecida como, eu não tenho o nome dela aqui, Alpha Centauri, ela está a 4,4 mil anos-luz da Terra. Tem noção? Para você chegar na segunda estrela mais perto da Terra, nós teríamos que andar 4,4 mil quilômetros, mil anos na velocidade da luz. Pensa o tamanho desse Deus. Pensa o tamanho desse Deus que criou tudo isso. Quando você vai estudar um pouquinho a nossa galáxia que nós vivemos, a Via Láctea, que é uma galáxia de médio porte, ela tem entre 200 a 400 bilhões de estrelas. E para você, Lara, pudesse atravessar de uma ponta a outra dentro da nossa galáxia, Via Láctea, demoraria aproximadamente 100 mil anos na velocidade da luz. 100 mil anos, Climênia. A 30 mil quilômetros por segundo para atravessar uma galáxia. Agora você sabe o que é interessante? Os cientistas dizem, porque eles não conseguem descobrir tudo, mas eles estimam que tem mais de 1 trilhão de galáxias no universo. Mais de 1 trilhão de galáxias. E você sabe de uma coisa? Deus é maior do que tudo isso. Imagina que todo o universo fosse esse pontinho aqui. Deus seria todo esse banner. Porque Deus é maior do que tudo isso. Deus é maior que tudo isso. Por isso Davi falou: aquieta a alma, minha alma. Confie em Deus. Confie em Deus. Por isso Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Nós temos costume de medir as coisas partindo do ponto de vista nosso. Você pergunta: uma formiga é grande? Você vai falar assim: não, uma formiga não é grande, porque você está comparando com a gente. Você fala assim: aquela torre ali de telefone lá do centro da cidade é grande? Aquela lá perto do centro da praça? Você é grande, porque compara a nossa. Agora, quando o nosso problema chegar na nossa casa, quando a ansiedade chegar na nossa casa, quando a depressão chegar na nossa casa, você compara esse problema, essa angústia, essa porta fechada com o tamanho do teu Deus. É nada, irmãos, é nada. Nós precisamos apenas o quê? Crer que esse Deus é o Todo-Poderoso. E aqui eu quero já partir para a segunda verdade, para que você possa sair daqui regozijando na presença do Senhor, feliz. A segunda verdade é que, mesmo Deus sendo onipotente, Ele tendo todo o poder, Ele sendo maior do que tudo e que todos, Ele é um Deus que gosta de ter um relacionamento pessoal e íntimo com cada um de nós. Quando Moisés chegou lá, ele não falou Emanuel. Quando Moisés chegou lá, ele não falou Renato. Quando Moisés chegou lá, ele não falou Ebim. Quando Moisés chegou lá para perto dele, ele falou assim: Moisés, Moisés. Se fosse eu, ele falaria meu nome. Se fosse o Eric, ele falaria o nome dele. Se fosse o Everton, ele falaria o nome dele. Porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Deus tem filhos, mas não tem netos. A minha comunhão com Deus não salva os meus filhos, e nem a comunhão deles salva a mim. A minha comunhão com Deus não salva a minha esposa, nem a comunhão dela salva a mim. Porque Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Mas sabe o que é mais interessante para a gente partir para o fim e orarmos aqui com vocês?
Enquanto Moisés estava no Egito, que simboliza o mundo, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas regalias, ele tinha à sua disposição muitos prazeres da carne, mas ele não tinha esse relacionamento íntimo com Deus. Enquanto você e eu não sair do Egito, não largar as coisas do mundo, nós nunca teremos um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Mas Moisés, nos seus primeiros 40 anos, eu imagino que mesmo ele tendo tudo o que o Egito podia oferecer, todos os prazeres, toda mordomia, eu penso comigo, que ele falava assim, isso aqui não é para mim, isso aqui não é minha identidade. Eu digo isso porque aconteceu comigo e acontece com todos os amigos meus que eu vou conversar. Após uma noite de bebedeira, uma noite de farra, uma noite de prostituição, vem a depressão. Após o consumo de pornografia, vem a tristeza. Após o adultério, vem aquela dor no coração. Após o consumo de drogas, vem aquela depressão, aquela angústia na alma. Após o pecado, vem aquela afronta do inimigo contra as nossas vidas. Mas um dia Moisés se posicionou e ele disse, eu prefiro sofrer com o meu povo do que ficar aqui tendo regalia no Egito e não ouvindo a voz de Deus. E ele se posicionou e ele abandonou o Egito. Mas saiba de uma coisa, quando você abandona o Egito, você vai para o deserto. O deserto é lugar de humilhação. O deserto é lugar de solidão. Eu lembro quando eu comecei a entrar nesse processo de abandonar o mundo, seus amigos não te dão atenção, porque os da igreja acham que você é muito mundano. E os seus amigos acham que você é muito crente. Então você fica sozinho. Mas faz parte do processo de Deus na sua vida. Só que mesmo no deserto tendo solidão, mesmo no deserto tendo humilhação, mesmo no deserto tendo prova, no deserto também tem provisão. No deserto também tem experiência com Deus. No deserto também tem coluna de fogo durante a noite. Tem nuvem tampando o sol durante o dia. Tem maná descendo do céu todo dia para sustentar a mim e a você. E Moisés, nos seus 40 a 80 anos, ele vai para o deserto. Existe um período no deserto, mas quando você estiver pronto, quando você estiver no momento certo, Deus vai se revelar a você de uma forma pessoal. Tem gente que diz o seguinte, Deus não está demorando, Deus está caprichando. Eu até acreditava nisso, mas um dia eu vi um pregador falando que isso é heresia mesmo. Deus não está nem demorando e nem caprichando. Deus está olhando lá do céu para mim e para você e fala assim, eu estou esperando só você amadurecer. Na hora que você amadurecer, eu te dou o que você quer. Estou esperando só você ter maturidade. Na hora que você tiver maturidade, eu te entrego o que você está pedindo. Estou esperando só você se colocar de pé. Quando você se colocar de pé, eu falarei contigo. Estou esperando só você tomar uma decisão de romper com o Egito. Quando você romper com o Egito, eu te darei as nações por herança. Aleluias! Tudo depende do nosso posicionamento, irmãos, perante Deus. E ali, para encerrar aqui, para nós orarmos, é interessante que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. Nem dele não era, Betânia, era do sogro. E ali ele olha uma sarça ardendo, pegando fogo, até então algo normal no calor do deserto. Mas ele fica admirado, Silvano, porque aquela sarça ardia, mas não se consumia. E eu acho interessante os detalhes da Bíblia, eu já falei isso aqui. Enquanto Moisés estava apenas olhando de longe, era uma visão. Mas quando ele falou assim, eu vou lá ver de perto o que está acontecendo. Quando ele chegou perto, ele ouviu a doce voz de Deus, que tem um relacionamento íntimo e pessoal com aqueles que o buscam. Moisés, Moisés. Nessa noite Deus quer me chamar pelo nome, quer te chamar pelo nome. Deus quer falar, Filipe, Filipe, eu não quero ser o Deus do seu pai, eu quero ser o teu Deus. É isso que Deus quer. Ele quer ser o nosso Deus. Glórias a Deus. Deus é todo poderoso.
E Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Você imagina o que é isso, Fernando? Às vezes a pessoa fica empolgada porque tem acesso a hora que ele quer no gabinete do vereador. Às vezes a pessoa fica empolgada porque tem acesso a hora que ele quer no gabinete do prefeito. Ou às vezes aqueles que têm acesso ao gabinete do deputado. Mas nenhum deputado vai abrir a porta do seu gabinete meia hora, meia-noite, 1h da manhã, a hora que vem aquela angústia, a hora que vem aquela depressão. Mas o Espírito Santo está atento às nossas orações. O Espírito Santo está atento aos nossos ao nosso clamor. Na hora que está só você, o travesseiro ali, Deus, você tem condições de falar: Senhor, eis-me aqui. E Ele vai falar: Climênia, Climênia, fala que eu te ouço. Ele vai falar: Wanda, Wanda, estou aqui para te ouvir. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. Como eu disse, nós não estamos aqui para inventar roda, para falar coisas que ninguém sabe. São coisas simples. Deus tem todo o poder e Deus quer ter um relacionamento íntimo com nós. Na hora que a angústia vir, na hora que a depressão vir, na hora que o problema vir, na hora que o pensamento de divórcio vir, na hora que o pensamento de suicídio vir, o Espírito Santo está disponível para ouvir o meu e o seu clamor. Na hora que chegar o final do mês e a conta não fechar, o Espírito Santo está disponível para ouvir a nossa petição. Na hora que a angústia vir, que você for comentar com alguém e a pessoa não te entender, jogar seu pecado na sua cara, ficar falando isso ou aquilo, deixa essa pessoa de lado, fala com o Papai do céu, que Ele resolve. Aleluias! Glória a Deus! Se coloque de pé, nosso pastor Robson estará adorando ao Senhor. Quero convidar aqui os nossos obreiros e obreiras aqui à frente para nós orarmos.